Olá! Finalmente a gente chegou nessa última aula. Eu espero que você tenha aprendido muito. E nessa aula você vai aprender a finalmente se tornar um grande investidor. Nessa aula eu vou terminar de entregar todas as chaves, tudo que você precisa aprender e entender para não ter mais desculpa. E a partir de hoje começar a investir. Além disso, vou liberar a última senha de acesso ao seu diagnóstico financeiro. Então fica comigo até o final, que eu te garanto, vai valer a pena. A aula de hoje nada mais é do que multiplicar o seu patrimônio. Então hoje nós vamos aprender como que esse jogo de investimento funciona e como isso pode ser libertador para sua vida. E olha, não se preocupe em começar grande. Todo investidor começa exatamente da onde eu e você vai começar agora, dando o primeiro passo. A decisão de começar é o momento que divide quem vai passar uma vida de sonhos, sem realizações, e quem vai passar uma vida de resultados. É hoje que você decide se você está apenas sonhando ou se você vai colher os resultados da plantação que você vai iniciar hoje. Sem delongas, sou Patrícia Santos, economista, gerente de projeto e consultora financeira licenciada tanto no Canadá quanto no Brasil. O que você não sabe ainda, talvez, seja como que eu comecei a minha estratégia e o porquê de eu estar aqui. Olha, não sou diferente de vocês. Eu vim de uma família super humilde, sou a primeira formada na minha família. E arrisco dizer que é a segunda que terminou pelo menos o ensino médio. Só que além disso, além de te dar esse primeiro passo diferente da minha história, eu também decidi que minha família não tinha culpa nenhuma de eu ter nascido pobre, de eu não ter acesso a esse tipo de educação. Mas eu assumo a minha responsabilidade se da minha geração para frente isso não for mudado. Então foi essa decisão que alterou todo o nosso futuro. O momento que eu disse, ok, eu vim de uma família simples, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade minúscula no Brasil, fui a primeira a me formar, vim para Campinas com 12 anos, morei num bairro super humilde, mas isso não vai ser desculpa para que eu não conquiste os meus sonhos. E é isso que eu te convido a fazer. Atualmente, hoje, nós temos um patrimônio de aproximadamente 1 milhão e nós conquistamos isso não foi com milagre, não foi vendendo curso, não foi do dia para a noite, foi consistência e decisão todos os dias da nossa vida. Em 2018, nós fomos para o Canadá e desde o primeiro dia que nós chegamos lá, a nossa intenção era: vamos criar uma vida totalmente diferente da que nós tivemos na nossa infância. Quando eu descobri que eu estava grávida, intensificou mais ainda. Falei, eu quero que meu filho tenha escolhas. Eu quero que meu filho possa dizer não para as coisas que não fazem sentido ao futuro dele. E a partir daí, a gente desenhou uma vida totalmente diferente. E o que hoje nós vamos ver? Primeiramente, o dinheiro parado é dinheiro perdido. Nós falamos disso um pouquinho na segunda aula, mas hoje eu quero ressaltar algumas coisas para você. Segundo ponto, como reconhecer as melhores oportunidades de multiplicar o seu dinheiro. Terceiro, criar um efeito bola de neve para alcançar a sua liberdade financeira. E quarto, investimento no Brasil e no exterior, porque independente de onde você está, hoje você vai conhecer uma estratégia que funciona para o seu caso. Primeiro ponto, a estratégia da multiplicação. Quem não arrisca de forma calculada não cresce, mas presta atenção, de forma calculada. Nós temos que entender, e na primeira aula eu falei para vocês de duas coisas. Vocês teriam que saber o ponto inicial, né, o seu ponto de partida e o seu perfil. Por quê? Para essa forma de crescimento ela ser totalmente calculada e os riscos ali administrados. Porque eu não posso sair por aí comprando bitcoins, criptomoedas, se eu não tenho nem a minha reserva de emergência.
Então, cada passo em cada momento da sua vida. Multiplicar o dinheiro requer foco no retorno, consistência e diversificação. Eu preciso saber o que encaixa para mim. Primeira coisa, foco no retorno. Eu preciso olhar os frutos, eu preciso cuidar dos frutos e não consumi-los, ao contrário, reinvesti-los. Consistência. Todos os dias eu preciso fazer uma ação que me coloque mais perto do meu objetivo. E por último, diversificação. Lembra dos ovos? Já falei isso para vocês também. Se eu colocar tudo numa cesta e ela cair, acabou o meu futuro. Mas se eu dividi-los, agora sim eu tenho mais segurança. E nós temos dois pilares aqui: renda fixa e renda variável. O que é a renda fixa, Patrícia? Já ouvi falar tanto disso, mas eu não entendo. Então, vou explicar de uma forma bem simples. Renda fixa. O que é fixo? Algo previsível, algo que você sabe, algo que você entende. É fixo. 10, 10, 10, 10 é fixo. Então, quando a gente fala de renda fixa, o que a gente imagina? Que o retorno dele é fixo, certo? E é praticamente isso. Obviamente, vai ser 10, 10, 10? Não, por quê? Porque a porcentagem pode ser fixa. O indicador pode ser fixo. Tem que ter algo fixo ali, algo imutável, algo que foi acordado entre eu e você antes de começar o jogo. Então, por exemplo, se eu compro um título Selic, a Selic é o ponto fixo dessa operação. Por quê? Faça chuva ou faça sol, o meu título rende Selic. E aí que está o ponto. O ponto fixo é a Selic. Ah, Patrícia, mas a Selic varia. Sim, a taxa de retorno vai variar, mas o ponto desse produto é Selic. Eu tenho um ponto fixo. Eu posso também comprar um título pré-fixado. Aí, a minha taxa, ela já foi acordada no início. Antes de eu comprar, já estava escrito lá. Você vai receber 10% em cima desse título. Eu acordei que será 10%. Se subir ou descer a Selic, não me importa mais, porque esse título é pré-fixado. Agora, vamos para a renda variável. O que é a renda variável? A renda variável, ela não tem um ponto fixo, não tem nada que te garanta o que você vai receber. Então, por exemplo, se eu compro uma ação, eu compro a ação por 24. Por exemplo, comprei uma ação do Banco do Brasil, R$24, uma ação do Banco do Brasil, por volta disso. Amanhã, se tiver um problema, né, no banco, algum problema de orçamento, ou uma fuga de capitais, essa ação ela pode valer 22 ou 18. Ou se de repente, o Banco do Brasil fez operações gigantes, a lucratividade aumentou, as pessoas começaram a comprar mais as ações. Amanhã, essa ação ela pode valer 26. Totalmente variável. Outro ponto, ela me paga dividendos. Só que a porcentagem do dividendos, ela pode sim ser variável, ela é referente ao lucro da empresa. Então, eu posso receber em um pagamento R$1 por ação e no outro pagamento 50 centavos. Eu posso, porque está vinculado ao lucro, ao resultado da empresa, então isso é variável. Então, tudo referente a uma ação é variável, todos os retornos que eu posso ter nela ou perdas é variável. Mas o que traz? A variabilidade, o aumento da exposição a risco me traz um retorno no longo prazo maior. Por quê? Porque quando eu olho o mercado financeiro de 20, 30 anos, eu vejo que ele sempre é positivo. Então, por mais que a gente enfrente crises, igual em 2008 nós tivemos uma crise terrível, as ações caíram. Nesse momento, nós estamos dentro de uma crise de mercado financeiro. Quem investe está vendo, os preços das ações caíram. Só que aí, quando cresce, historicamente, o crescimento é maior. Eu recupero aquela perca e continuo crescendo. Então, isso que é o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. Espero que você tenha entendido hoje.
Bom, multiplicando em reais, como que a gente faz? Eu já falei para vocês. Primeira coisa, Tesouro Direto. Vamos explicar, vamos conversar agora o que seria mais seguro. Lembra da sua personalidade, do seu perfil de investidor? Você precisa ter isso. Na nossa primeira aula a gente conversou, então você precisa saber isso. Se eu sou uma pessoa conservadora, eu posso comprar ações? Algumas, talvez, mas não todas. Eu vou para o Tesouro Direto. Por quê? Porque qual a chance de uma empresa quebrar? Acontece, a gente viu na história que diversas empresas quebram. Principalmente, vamos olhar assim, qual a probabilidade de uma empresa de varejo quebrar? Se você pegar os últimos 30 anos, nós tivemos grandes nomes do varejo e totalmente quebrando. Mais recente, nós tivemos a Americanas, grande nome do varejo e de repente virou pó a ação. Agora, se eu for para uma empresa de energia, qual a chance dessa empresa quebrar? Olha, acontece, uma compra a outra, mas geralmente ela tem uma estrutura de geração ou de distribuição energética. Então, mesmo que ela quebre, o que vai acontecer? Alguém vai entrar no jogo, certo? Quando eu vou para bancos, um banco não pode quebrar porque ele quebra a economia. Então, o governo vai entrar, vai dar dinheiro para outro banco comprar aquilo. Agora, e o governo? O governo quebra? Um país quebra? Ah, tem a Venezuela. Isso acontece, tá, gente? Não é que não possa acontecer. Mas qual a chance? Tem que quebrar todo o sistema antes. Então é mais difícil. Então tá entendendo o grau de risco? Eu saí de uma empresa de varejo, passei por setores perenes da economia e agora eu cheguei no último, aonde a chance de quebra de você perder o seu dinheiro é muito menor. Então, aí nesse último nós temos os tesouros, que são emprestar dinheiro para o governo. Ah, Patrícia, eu não gosto do Lula. Problema seu, não tem nada a ver com Lula, nem com Bolsonaro e nem com o próximo que vai vir. Isso tem a ver com o Brasil. É emprestar dinheiro para o Brasil, não para o governo Lula. Obviamente, as decisões políticas afetam todos esses produtos financeiros, mas o ponto é esse. Segundo, fundos de investimento imobiliário. Isso daqui é como se você hoje vai lá e decide comprar um apartamento na MRV. A MRV constrói e vende os apartamentos ali no lançamento, você compra ele. Agora vamos dizer que a partir de amanhã a MRV não quer mais vender apartamento. Ela vai construir e aí ela vai criar uma MRV administradora e ela vai alugar todos aqueles apartamentos. A MRV, ela não te vendeu. A MRV. No lugar de você comprar um apartamento agora, você compra um papel dizendo que você tem direito a 1 aluguel, 2 aluguéis, 4 aluguéis, ou uma porcentagem ínfima de um aluguel, 10% do aluguel de um apartamento. Ou seja, se você não tem dinheiro para comprar um apartamento de 260 mil, mas você tem R$1.000, você pode comprar uma porcentagem desse empreendimento e você vai receber aquela porcentagem de aluguel. Então, isso é um fundo de investimento imobiliário. É como se no lugar de você comprar uma propriedade inteira, você comprasse um pedacinho daquela propriedade. E o inquilino daquela propriedade, toda vez que paga aluguel, você recebe. Por isso que os fundos de investimento imobiliários fazem pagamentos mensais. Por quê? O inquilino paga mensal. Ah, Patrícia, sua casa? Não, quis te ensinar, te explicar de uma forma bem simples, com a MRV. Mas isso são os shoppings. Quando você vai passear no shopping, tem uma administradora daquele ambiente. E todas aquelas salas alugadas pagam aluguel. Mas aquela sala não pertence a uma empresa. Aquela sala pertence à administradora daquele shopping. E você investe, você compra uma porcentagem ali e recebe o seu aluguel mensal. Ações de empresa sólida. É como eu falei para você, um Banco do Brasil, um Banco Itaú, um Nubank, que tem um crescimento gigantesco nos últimos anos, desde que eles abriram o capital, as ações dobraram de valor. Então tem muita possibilidade quando você olha para banco. Por quê? Porque o banco não pode quebrar. Se ele quebrar, ele quebra o país. Isso é para outra aula, não vou entrar nesses termos aqui.
mas o governo é obrigado a financiar a compra daquele banco. Um outro banco vai ter que adquirir aquilo para não deixar destruir o país. Energia, como eu falei, a empresa de energia pode sim ter problemas financeiros, entretanto, ela tem todas as redes, a distribuição. Ninguém vai ficar sem energia, ninguém vai ficar sem pagar a conta, porque se ficar, eles cortam. Então, qual a probabilidade de quebra dessa empresa? Bem menor. Então, quando a gente vai para empresas de ações sólidas, de setores perenes, setores lucrativos, por exemplo, seguradoras e outras coisas desse tipo, nós conseguimos controlar o risco. Então, lembra? Quem não arrisca com planejamento e controle não tem rentabilidade. Agora, em dólares, Patrícia, o que você me indica em dólares? Em dólares é um jogo um pouco diferente, porque você não está ali convivendo. Talvez você consiga, se você quiser entrar afim, entender as empresas, assim como eu estou te ensinando, porque tudo que eu te ensinei para o Brasil funciona para o exterior também. Só que você vai gastar uma energia tentando entender um país que você não mora lá, um país que você não vive. Então, quais que são, vamos dizer assim, os melhores produtos? ETFs internacionais. Por quê? São índices que já englobam um grupo de ações, ou um grupo de empresas, ou um grupo de empresas com um objetivo. Por exemplo, você pode comprar uma ETF de dividendos. Então, se você é uma investidora que procura dividendos, o que é dividendos, Patrícia? Aquele pagamento, lembra do lucro que eu falei do Banco Brasil, ou dos títulos imobiliários? Então, quem procura aquele lucro pode comprar uma ETF relacionada a dividendos, ou uma ETF das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americana. E aí por diante, você vai seguindo dessa forma a melhor opção para você. Também, posso arriscar em empresas? Pode, fica à vontade, gente. Gosta a Apple vai quebrar? Provavelmente não. A Nvidia vai quebrar com o ChatGPT se desenvolvendo todos os dias? Provavelmente não. A Amazon? Provavelmente não. Talvez tenha novos players. Mas, obviamente, quando você investe diretamente em uma ação e você está iniciando, fica muito mais difícil você ter diversificação. Então, por isso que ETFs e fundos, para quem está começando, pode ser uma boa opção. Imóveis no exterior, os REITs é a mesma coisa dos títulos imobiliários que eu acabei de explicar para vocês. Perfeito? Qual que é o segredo, Patrícia? Mas assim, como que eu faço? O que você fez para chegar nesse patrimônio? O segredo foi consistência. Consistência. Não importa o que aconteça. E agora eu vou contar um pouquinho mais da nossa história pessoal para você. Quando eu cheguei no Canadá em 2018, eu fui para estudar. E deu tudo errado. Tudo errado que vocês imaginarem. A gente perdeu muito dinheiro nesse momento. Por quê? Porque a gente teve que pegar empréstimo para reportar para o governo, não deu certo, pagamos juros. Foi um desastre. Eu tinha vendido carro, o dinheiro foi consumido no college. Ou seja, a gente voltou do Canadá após todo esse perrengue com menos do que a gente tinha ido. Então, assim, não foi dinheiro que fez a diferença, tá? Só que quando a gente decidiu voltar, que eu descobri que eu estava grávida, eu olhei para o meu marido e a gente já sabia que a vida no Canadá não ia ser fácil. Porque diferente de uma vida de estudante, uma vida de uma pessoa que foi trabalhar na área, que foi crescer, que foi se desenvolver, a gente foi, na verdade, tocar uma vida totalmente que a gente não imaginava e não conseguia entender como que seria. Então, o nosso objetivo foi, se a gente vai sofrer, se eu vou limpar vaso sanitário e você vai quebrar a cara na construção, trabalhar debaixo de sol, isso vai ser por um tempo. Isso não vai ser a nossa vida inteira. A gente não vai esquecer quem nós somos, mas isso vai ser ferramenta. Então, qual que foi o primeiro? Foi uma decisão de que a gente não viveria aquela realidade para sempre. Então, não foi dinheiro. Eu trabalhei por pouco tempo, logo eu tive um filho, tive o segundo filho. Trabalhei em bicos, meu marido que sustentava tudo, gente. Você ganha em dólar, mas você gasta em dólar também. Essa é a grande verdade. Qual que foi a diferença? Qual que foi a cereja? O que possibilitou esse caminho? Foi consistência. Então, haja chuva ou sol, a gente fazia os nossos investimentos. Erramos muito no começo.
tá? Nossa lucratividade, nossa rentabilidade deveria ser muito mais alta, mas esse caminho sozinho, quando você decide caminhar sozinho, é mais difícil. Por isso que hoje eu tô aqui dando a mão para que você atravesse mais rápido do que eu levei. Porque eu cometi muitos erros de rentabilidade. E por quê? Porque eu decidi ir sozinha. Então não decida ir sozinha. Conta comigo nessa jornada, porque eu consigo fazer você chegar lá mais rápido. Então, qual que era a estratégia? Dollar Cost Averaging. O que é isso? Todo mês nós contribuímos. Todos os meses. A gente não ligava se o mercado está alto ou baixo. A nossa estratégia foi todos os meses nós compramos. Todos os meses. Pouco mais alto, pouco menor. Todos os meses. Ai, Patrícia, isso é um erro, é burrice? Não. Isso é comprovado. Tem pesquisas que dollar cost averaging, ou seja, a média, você criar uma média de valor de investimento, todo mês você investe, independentemente do preço, você maximiza o seu retorno. E isso não é Patrícia falando, te convido a procurar as pesquisas que demonstram que consistência é a chave, não é você comprar e vender no day trade, meu querido. Isso você só arrisca e a chance de você perder é gigantesca. Somente 5% das pessoas que fazem isso ganham dinheiro. 95% está perdendo. Agora, quem faz a estratégia todo mês eu invisto, esse sim tem uma rentabilidade, esse sim cresce, esse sim desenvolve o patrimônio. Então, 100, 500, independentemente do valor que você possa, mas faz isso de forma consistente. E defina metas claras, metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. O que é o curto prazo? Eu sempre falo, baby step one. Primeiro passinho de bebê, tenha R$ 1.000 de reserva. Ou se você está no Canadá, tenha $1.000 de reserva. Conquistou esse. Vamos limpar as dívidas. Quem tem dívida é escravo. Quem tem dívidas é escravo. Você é escravo do seu credor. Então, elimine as dívidas. Depois disso, sim, procure investir, comece a investir para o seu futuro. Primeiro sua aposentadoria, depois a educação dos seus filhos. E por isso você vai construindo a sua casinha. Crie proteções, seguro de vida, e vai entrando tudo. A sua casinha, ela vai crescendo. Você vai dar base, você vai criar uma estrutura firme para que ela não caia. Venha ventos ou venha tempestades, a sua casa não cai se ela for construída da forma correta. E evite erros comuns, não diversificar. Lembra que eu falei? Você pode comprar Apple. Só que se você tiver R$ 100, você vai comprar quantas Apples? Nenhuma. Nenhuma inteira. Agora, R$ 100, se você compra um índice das 500 maiores empresas, dentro desse índice você tem Apple, você tem Nvidia, você tem Amazon, você tem Primerica, você tem dezenas de outras empresas grandes lá dentro, ou seja, os seus R$ 100 agora está diversificado. Vai chegar um momento que sim, você escolhe as suas ações. Só que numa crise, se você colocar todos os seus ovos na Apple, por exemplo, se ela quebrar, você perde tudo. Se você coloca os seus ovos numa cesta de ativos, a chance é muito menor. Ser movido por emoções, não importa o que está acontecendo na sua vida. Tenha a sua estratégia firme e tenha isso por escrito, vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. E revise sua carteira todos os anos, a vida muda, o jogo muda, os presidentes mudam, você precisa acompanhar isso. Não precisa todo dia, como eu falei para você, o jogo é simples, simplifique para que você consiga realizar. Mas, sim, revise. E como? Tendo um profissional do seu lado, andando com alguém, aprendendo mais sobre esse mercado todos os dias. Multiplicar dinheiro não é apenas uma habilidade, é uma decisão de mudar o futuro da sua vida financeira. E, gente, chegamos à última aula. Vou liberar para vocês a última senha e não poderia ser diferente. A senha é riqueza. A partir de agora, se você assistiu às 4 aulas, tem as 4 senhas. Você vai receber, sim, o diagnóstico financeiro. Mas, olha, antes disso, eu quero frisar. Gente, nós temos uma comunidade poderosíssima. Uma comunidade onde nós estamos tendo resultados gigantescos. Porque não é só aprender, mas é andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você.
né? Se você anda com pangaré, pangaré será. Tem que andar com gente que quer crescer, tem que andar com gente que está crescendo e já viu, já passou um pouquinho. Você tem que olhar para quem está vivendo o seu sonho. Então, vem para a nossa comunidade. Nessa comunidade, a gente divulga dicas financeiras, a gente dá dicas de mercado, a gente atualiza com o que está acontecendo no mundo. Nós batemos papo sobre finanças. E é isso que você precisa, estar dentro de uma comunidade que está vivendo o que você quer viver. Então, monte um plano de ação, comprometa-se e olha, vai ser sucesso. Não tem erro, não. Bom, te vejo na nossa comunidade. Não sai sem clicar no link para ganhar o seu diagnóstico e cair para a nossa comunidade. Beijo no coração, ficamos aqui com essas 4 aulas maravilhosas, esse conteúdo incrível que você ganhou totalmente de graça. Olha que coisa boa, hein?